Bom dia, meu amigo irmão. Bom dia, minha amiga irmã. Como vocês estão? Graças a Deus, eu estou bem e desejoso também que você esteja bem, que você esteja em paz. Eu estou aqui com meu coração cheio de gratidão por eu ter despertado, já ter tomado um cafezinho gostoso, desfrutando de coisas boas. Graças a Deus. Convite desse dia, né, para nós desfrutarmos das coisas boas que Deus preparou para nós. Estou feliz por mais esse dia. Neste dia experimentar o dom da vida. Graças a Deus pelo dom da vida, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Nós estamos aqui na terra dos viventes. Isso não é pouca coisa. Nós estamos na terra dos viventes, desfrutando do dom da vida, de estarmos aqui vivos para contarmos mais esse dia que nos fez o Senhor, onde nós temos motivos para alegrarmos-nos e regozijarmos-nos nele. Graças a Deus, nós estamos aqui sentados na mesa de Jesus. Nós estamos aqui desfrutando deste privilégio de estarmos diante de Deus. Graças a Deus pelo conforto, né, de nós percebermos que nós estamos contando os nossos dias debaixo dos olhos deste manso Cordeiro. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele percorre toda a terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o apóstolo João, ele pôde declarar: achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, o anelo da minha alma nessa manhã, meu amigo irmão e minha amiga irmã, é que esse seja para cada um de nós o dia do Senhor, de fato, o dia que nos fez o Senhor, e esse momento que nós estamos vivendo agora seja o momento do dia do Senhor, e que o Senhor nos encontre, né? Nós estamos aqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Nós somos gratos a Deus por essa clareza de adorar a Deus em espírito. Hoje nós adoramos a Deus. O que é adorar a Deus em espírito hoje? Nós adoramos a Deus não com aquilo que os nossos olhos físicos veem, que com as nossas mãos físicas apalpam, mas a palavra de Deus, ela fala que nós estamos tendo o privilégio, né, de ver o invisível, de ouvir o inaudível. A palavra de Deus diz que jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E naquele dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que nós tivemos esse encontro com o Senhor, a palavra de Deus diz que foram iluminados os olhos dos nossos corações. Hoje nós conseguimos enxergar, e graças a Deus por esse privilégio de nós. A palavra de Deus também diz que nós nos tornamos homens espirituais. O que é o homem espiritual, meu amigo irmão, minha amiga irmã? É aquele homem que é governado por uma visão celestial. E agora, porque nós nos tornamos um homem espiritual e somos governados por uma visão celestial, agora nós temos o privilégio de ver o invisível e palpar o impalpável. Nós temos o privilégio agora de, com os nossos olhos da fé, nós entendermos
que nós nos tornamos a habitação de Deus no Espírito. Esse Deus, ele veio habitar em nós por meio do seu Santo Espírito. É com os nossos olhos espirituais abertos, desfrutando deste privilégio de ter nos tornado homens espirituais, é que nós podemos nos enxergar agora como um salvo em Cristo Jesus. Esses fatos gloriosos agora fazem sentido para nós. De fato, existe um passado na nossa vida e nós estamos em um presente. De fato, outrora nós andávamos sendo subjugado e escravizado pela lei do pecado e da morte. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor de Deus. Hoje, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós temos o privilégio de desfrutar dessas convicções que, além de trazer para nós integridade no nosso espírito, saúde na nossa alma, traz também saúde para o nosso corpo físico. Nós estamos sendo conduzidos para um ambiente espiritual, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Nós lá vamos tomando posse, a palavra de Deus diz que nós podemos tomar posse de um reino inabalável. As coisas estão se organizando, principalmente dentro do nosso coração. Nós estamos, cada dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, é muito normal nós, como filhos de Deus, estarmos caminhando da desordem para a ordem. A promessa do Senhor é que quando Ele entrasse no nosso coração, Ele ia colocar a nossa casa em ordem. E nós estamos, meu amigo irmão, minha amiga irmã, desfrutando deste privilégio de dia a dia nós estarmos nos refazendo diante do Senhor. Agora, os dias que Deus tem acrescentado na nossa vida, meu amigo irmão, meu amigo, minha amiga irmã, tem propósitos. A palavra de Deus diz que eu bem sei que pensamentos que têm a vosso respeito, que são pensamentos de bem e não de mal. Existe alguém que tem pensamentos, meu amigo irmão, minha amiga irmã, para a nossa vida. Existe alguém neste universo que tem o que fazer com a nossa vida. Desesperadamente, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando o coração do homem, gritando lá no interior do homem, por meio da sua consciência, que nós não somos mais um na multidão, mas nós não falamos do fato de ser um na multidão de uma maneira negativa. Não, é porque Deus mediu algo para a nossa vida. O que dia a dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, como cristãos aqui nós estamos sondando que a vida humana, ela goza de possibilidades que muitas das vezes não estão vistas a olho nu. Nós precisamos avançar. A palavra de Deus diz que nós estamos avançando em direção ao conhecimento. Nós estamos avançando em direção ao conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Um dia nós teremos clareza sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que agora nós vemos em parte. Por que nós vemos em parte agora, meu amigo irmão, minha amiga irmã? Porque nós estamos caminhando ainda em direção a este conhecimento. Nós estamos tendo o privilégio
de conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Conhecer esse Deus que ama o homem, esse Deus que tem planos de paz e pensamentos mais altos que os nossos. Então nós estamos agora, né, como cristãos, como esse redimido e regenerado e reconciliado e aproximado com Deus. Nós estamos recebendo esse convite. A palavra de Deus diz: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé. Graças a Deus que é essa fé que nos alcançou, que é essa capacidade de, 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 de sondar o insondável, essa capacidade de ver o invisível, de prescrutar as profundezas de Deus. A fé, ela nos dá essa possibilidade, meu amigo irmão, minha amiga irmã, de acessar esse portal. Nós podemos hoje termos duas realidades na nossa vida. Nós podemos existirmos como um mortal normal, ou nós podemos existirmos como um filho de Deus. Qual é a diferença entre um mortal normal e um filho de Deus? O mortal normal, ele é governado apenas por aquilo que os seus olhos físicos conseguem ver. A sua vida, ela acontece apenas na esfera humana. Esse é o mortal normal. Mas os filhos de Deus, eles entram por um portal, que é o portal da fé. É lá, usando a nossa fé e tomando posse, que a palavra de Deus diz, dessas convicções, né? Aquilo que nós não vemos, mas cremos. Aquilo que nós não vemos, mas nós aguardamos. É tomando posse dessas realidades, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que nós vamos ter esse estilo de vida. Aquele que é nascido de Deus, que é um salvo em Cristo Jesus, ele tem um estilo de vida governado pela fé. E esse estilo de vida governado pela fé é que faz com que ele exista como esse novo homem, esse que perscruta as profundezas de Deus. E é lá entrando nesse portal que nós nos vemos debaixo dos olhos de alguém que tem pensamentos mais altos que os nossos. É entrando nesse portal que nós temos a convicção que existe alguém que tem pensamentos melhores dos que os nossos. É entrando, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nesse portal da fé que nós temos essa convicção, essa firme convicção que nós não estamos aqui apenas para comermos, bebermos, nos alegrarmos e amanhã nós morrermos. A palavra de Deus diz que se a nossa esperança é em Cristo, ela se limita apenas a essa vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas como cristãos, meu amigo irmão, como filhos de Deus, existe algo que nos motiva a viver. Como filhos de Deus, agora sendo governado por uma consciência pura e sendo treinados a vivermos pela fé, é que nós podemos tomar posse de uma porção, igual aqui está escrito, né? Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 3, versículo 19. Olha só, é só mesmo quando nós entramos para esse portal, que é o portal da fé, quando nós saímos dessa condição de estarmos conformados
em apenas comermos e bebermos que amanhã morreremos, é que essas coisas espirituais começam a fazer sentido para nós. Olha só, Efésios capítulo 3, versículo 18, 17 fala assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Agora, como filhos de Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós nos tornamos ousados, nós nos tornamos intrépidos. E dentro dessa ousadia e intrepidez, a palavra de Deus nos encoraja a aproximarmos em plena certeza de fé. E um resultado dessa ousadia e dessa intrepidez é que nós vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, nós falamos por uma experiência própria. A nossa vida, ela tem um antes e o depois. O antes da nossa vida era quando eu me via entregue a mim mesmo. É um fato, meu amigo, irmão. O ser humano, ele é entregue a si mesmo para que ele faça da sua vida aquilo que bem parecer aos seus olhos, para que ele faça da sua vida aquilo que desejar o seu coração. Essa é a experiência. Esse é o primeiro momento do ser humano. Jamais, meu amigo irmão, jamais Deus ele encabresta o ser humano, mas a nossa vida ela tem um antes e um depois. O antes que nós podemos falar com toda a propriedade, tomando posse, né, daquilo que a palavra de Deus diz, o meu momento, né, de viver a minha vida dentro do momento em que eu vivi. Eu gostaria de ler primeiro esse versículo para você, meu amigo irmão. Isso que também foi a minha experiência, como os meus dois momentos. Eu gostaria de falar com você sobre os dois momentos que eu vivi na minha vida. O primeiro momento que eu vivi na minha vida, entregue à minha própria vontade. Eu também, meu amigo irmão, minha amiga irmã, vivi essa liberdade que o ser humano tem de viver a sua vida. Versículo Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, fala assim: Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso foi um marco na minha vida, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Deus ele fez o homem reto e perfeito. Cada um de nós temos a nossa experiência e nós podemos entender que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. E nessa manhã o que está ardendo aqui no meu coração é essa necessidade de, por um lado, né, que essa palavra chega como advertência, não só para você, meu amigo irmão, mas que ela chegue como advertência para mim também. Eclesiastes 7, 29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto. Essa aqui foi a experiência de Salomão.
Salomão, ele viu que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas complicações. Eu falei, quando abri a porção dessa palavra, que cada um de nós temos dois momentos na nossa vida. Nós temos esse momento de desfrutarmos dessa liberdade que Deus dá para o homem. Sabe, meu amigo, irmão, eu quero insistir com isso, porque o homem é livre. Nós estamos sujeitos às possibilidades da vida humana. Deus, ele não criou robôs. Deus criou seres inteligentes, seres racionais. Por isso que Deus pode deixar o homem livre, porque o homem é inteligente. E nesse primeiro momento deste homem, que a palavra de Deus chama ele de um homem no seu estado natural, o desejo de Deus é que esse homem viva, desfrutando das suas faculdades de pensar, de sentir, de se emocionar, as faculdades de ponderar. Vocês lembram? Nesse estado natural, o homem ele está entregue à lei moral de Deus, principalmente no sentido de cuidar da sua saúde e da sua sobrevivência. No estado natural, o homem foi entregue à lei moral de Deus, e a lei moral de Deus ela dá condição de que o homem cuide de sua saúde e de sua sobrevivência livre. Aí a palavra de Deus diz que Salomão ele teve essa experiência. Ele entendeu que Deus fez o homem perfeito. Mas olha a continuação do versículo. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu não sei como que você pode falar, meu amigo irmão, minha amiga irmã, das suas experiências. Se você, o que você pode também falar das suas experiências, se se na sua vida também existe um passado e você está em um presente. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas este momento que você está vivendo, o que que você percebe? Que Deus fez o homem perfeito? Você percebe isso? E você tem essa experiência amarga também de ter a consciência de se meter em muitas astúcias, em muitas complicações por volta e meia? Então, o homem natural ele está diante dessas duas realidades. Puxa, Deus fez o homem perfeito. Mas você também, de vez em quando, também pode declarar e falar que nós nos metemos em muitas complicações. Tá vendo, meu amigo irmão? Essa é a lei moral de Deus. A lei moral de Deus, ela nos faz perceber que Deus fez o homem perfeito. Mas a lei moral de Deus também fala, ela nos faz perceber que por vezes nós nos metemos em muitas complicações. E olha que nós temos um representante. Nós não precisamos falar de nós mesmos e nos expor, né? Nós estamos falando deste homem natural, entregue à lei moral de Deus, que percebe que Deus fez o homem perfeito, mas que também ele se entregou e se envolveu com muitas complicações. Mas nós temos um representante. Nós não precisamos falar de nós mesmos. Nós podemos falar de Agur. Provérbios capítulo 30 diz assim: Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: Fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Nós estamos falando, meu amigo irmão, minha amiga irmã, deste ser humano livre, que desfruta da soberania de ser livre, que agora ele percebe que foi criado de uma maneira perfeita,
mas que agora também ele se percebe que se envolve com muitas complicações. Aí nós estamos pegando agora como exemplo, para não falar de nós mesmos, que na minha experiência, muitas das vezes, essa é a minha experiência, mas Agur fala assim: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Essa liberdade, meu amigo irmão, minha amiga irmã, quando nós não a sabemos usar, não é verdade? O resultado dela é que nós nos tornamos fatigados, nós nos tornamos, nós nos tornamos fatigados e avançamos para um estado de estarmos exaustos. O homem, no seu estado natural, né? Ele ali desfrutando dessa liberdade, mas quando começa a se envolver com muitas complicações, ele começa a estar nesse estado de fadiga e exaustão. E o versículo 2: não sou eu nem é você, é Agur. Nós estamos pegando ele como modelo. Mas isso aqui, muitas das vezes, eu quero com toda sinceridade no meu coração declarar que por muitas das vezes essa ainda é a minha experiência. Nós estamos aqui, meu amigo irmão, o ser humano está em processo de construção. Principalmente o novo homem, nós ainda não estamos prontos. Nós ainda estamos em processo de construção. Olha que fala o versículo 2: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. É um contraste, né? O homem natural, ele percebe que Deus fez o homem bom, mas ele, por meio de se envolver com muitas astúcias, ele chega a declarar, Agur chega a declarar, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Então, entregue-se, meu amigo irmão, à liberdade. O ser humano é livre, o ser humano é senhor de si, mas entregue as suas liberdades e não fazendo boas escolhas, o homem ele chega a uma condição de exaustão e fadiga e chega ao ponto de poder declarar que sou estúpido demais para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Então são esses processos, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que Deus permite que o ser humano viva essa liberdade. É nessa experiência de perceber que o homem é bom, mas que se mete em muitas astúcias e complicações. É nesse processo de se sentir fadigado e exausto que nós estamos, meu amigo irmão, minha amiga irmã, caminhando na direção de cairmos em nós mesmos. Todos nós, como seres humanos, nós passamos por essa experiência de cairmos em nós mesmos, de cair em si. Todos nós, um dia, meu amigo irmão, minha amiga irmã, chegamos à plena convicção de que existe alguma coisa que não está muito certo conosco. O homem, no seu estado natural, ele chega a essa conclusão: eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida. Mas ele não consegue fugir desse estado de fadiga e exaustão, porque quando ele se mete em muitas complicações, ele vê que ele é estúpido e ele não tem inteligência de homem. Ele vê que alguma conta não está fechando. Ele passa a ter uma sobrevida. Em vez de ter uma vida, ele tem uma sobrevida. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, esse é o estado que eu me encontrei um dia, tendo uma sobrevida. Mas nesse estado de tendo uma sobrevida, sabendo que o homem é perfeito, mas também entendendo que se mete em complicações, não tendo como lidar com a fadiga e a estupidez, é nesse estado que o Espírito Santo vai até o homem e faz essa proposta para o homem.
agora esse homem que é um homem natural, ele recebe um convite, meu amigo irmão, minha amiga irmã, para se tornar um homem espiritual. Olha que fala o versículo 3, Provérbios capítulo 30, versículo 3 fala assim: Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento dos santos. Meu amigo irmão, a minha porta de entrada no reino de Deus foi essa. Eu entendi um belo dia, na verdade, um triste dia, sabendo que o homem é bom, mas que me metia em muitas complicações e que eu estava certo de que eu estava fatigado e exausto. Eu estava convencido que não era possível, que o ser humano era só isso. Não era possível que a única coisa que de boa que eu podia fazer nessa terra é comer e beber, porque amanhã eu vou morrer. Lotado, mergulhado na crise existencial, que um dia o Espírito Santo falou no meu coração: você precisa aprender algo. Você precisa aprender algo. Existe algo que você precisa aprender. Existe um pão que você precisa comer. Existe uma água que você precisa beber. Foi nesse estado de exaustão que o Espírito Santo pôde ir até ao meu encontro e me fazer uma proposta desafiadora, uma proposta até mesmo angustiante, uma proposta de eu me tornar atrevido e me levantar em direção a conhecer então o que eu realmente precisava conhecer. Não aprendi a sabedoria. E a palavra-chave para mim, meu amigo irmão, foi essa: não tenho o conhecimento do santo. Eu estou totalmente claro, meu amigo irmão, minha amiga irmã, que para esse homem natural, cheio de liberdade, criado de uma maneira bela e perfeita, eu estou totalmente claro que a cura para essa exaustão e fadiga e esse estado de ser irreconhecido, ser irreconhecível como ser humano, eu estou totalmente convicto que a cura para o ser humano é ele ter uma sabedoria que o leva a ter o conhecimento do Altíssimo. É uma sabedoria que não é inglês, português, matemática, mas é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Existe algo que está para além da inteligência. Existe algo, meu amigo irmão, que está para além da razão. Existe algo que está para além da razão. Existe uma sabedoria. E essa sabedoria, Agur ele teve essa experiência, o que ele realmente precisava na sua vida era ter o conhecimento do santo. Então, nessa manhã, meu amigo irmão, estou aqui falando com você sobre essa experiência de que nós precisamos ter, meu amigo irmão. Nós estamos agora diante dessa realidade, desse convite maravilhoso, aqui agora, tendo convicção que existe dois estados em que nós podemos nos encontrar nele. O primeiro estado é esse estado do homem natural, que a palavra de Deus diz que ele não conhece as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Cada um de nós, meu amigo irmão, minha amiga irmã, nós chegamos aqui desse estado, não é verdade? Sabendo de tantas coisas, mas por que tantas coisas deram errado para nós? Agora a palavra de Deus mostra a direção, que muitas das vezes nós nos envolvemos em muitas complicações e essa não sabendo usar a liberdade que temos, nós nos tornamos fatigados e exaustos
E agora a palavra de Deus nessa manhã trouxe essa direção, que é porque nos falta o conhecimento do santo. O que há de mais novo na nossa vida, meu amigo irmão, minha amiga irmã, neste momento que nós estamos vivendo, o que há de mais, o que mudou na nossa vida? O que mudou, meu amigo irmão, minha amiga irmã? Que a palavra de Deus agora diz que daquele dia que nós reconhecemos a nossa estupidez e que tinha alguma coisa que estava errado conosco, que nós fomos criados de uma maneira tão perfeita e nos envolvendo em tantas complicações. Aí, naquele estado que o Espírito Santo foi nos visitar e nos convidou a conhecer o Santo, a conhecer Deus, aproximar para conhecer Deus. Naquele dia nós somos envolvidos, nós somos transportados, meu amigo irmão, para esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo agora no momento de não sermos mais governados pela lei moral de Deus. A palavra de Deus é clara, em Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O homem natural, ele está governado pela lei do pecado e da morte. Por que, meu amigo irmão, que ele está governado pela lei do pecado e da morte? Porque no seu estado natural é o homem mais o homem. Lembra disso, meu amigo irmão? O homem natural é o homem mais o homem. O homem está para o homem. Agora, como o homem espiritual é o homem mais Deus. O homem espiritual agora, o novo homem é o homem mais Deus. O homem natural é o homem mais o homem igual ao homem. E o homem, igual nós falamos, o homem natural é o homem mais o homem que é igual ao homem estúpido, que não tem o conhecimento, que está exausto, fatigado de tanto cair em situações em armadilhas que a sua independência te deu. Agora o homem espiritual, que é o novo homem, esse homem habitado por Deus, é o homem mais Deus, que é igual ao novo homem. E agora lá para Agur estava faltando ele conhecer, não é isso? Agora, o momento onde nós estamos vivendo é este, olha. Efésios 3,16 fala: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Tá vendo? O homem natural é o homem mais o homem. Agora, o novo homem é o homem mais o poder de Deus. A Bíblia fala que esse Espírito que nos habita é o Evangelho, que é o poder de Deus que trabalha para a nossa salvação. O homem natural, existia algo nele que o deixava estúpido, exausto e irreconhecido como ser humano. Agora, o novo homem, ele desfruta desse poder de Deus e dessa sabedoria de Deus. Não é mais o homem mais a força dos seus braços, apenas. É o homem mais o poder de Deus sendo aperfeiçoado. Sabe, meu amigo irmão, essa é a proposta da vida cristã. Essa é a essência do Evangelho. Dá para muito além de que apenas praticarmos uma religião, termos uma prática religiosa. É muito, é maravilhoso demais esse privilégio de nós nos entregarmos a um viver pela fé, a um ser governado por uma visão celestial, para que, segundo a riqueza da sua graça, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, lá no nosso coração agora, meu irmão. Existe o Espírito de Deus habitando lá para quê? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Para Agur, que é o personagem que nós tomamos como modelo,
faltou para ele conhecimento dos santos. Agora, para nós, como novo homem, irmão, amado amigo irmão, amada amiga irmão, o que fala a palavra? Olha, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Agora, nós não estamos mais desfrutando de uma tal liberdade, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Muitas das vezes, essa tal liberdade, ela nos conduz para a escravidão, para o cativeiro, para a desfiguração do ser humano. Desfrutando dessa tal liberdade, muitas das vezes o ser humano, ele se torna irreconhecível como ser humano. Agora nós estamos como um novo homem tendo essa proposta. Essa manhã Deus está fazendo essa proposta para nós. Qual a proposta? E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura e profundidade. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu amigo irmão, o homem natural, Agur, ele foi tomado de toda a estupidez e se tornou irreconhecível como ser humano. Agora a proposta para nós, meu amigo irmão, é nós estarmos juntos em comunidade, conhecendo o amor de Cristo que excede todo entendimento. E o resultado disso, ao contrário de ser tomado de estupidez e se tornar irreconhecível como ser humano, meu amigo irmão, a proposta do Senhor é sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a proposta do Evangelho, meu amigo irmão. É para isso que Deus está nos convidando. É isso que está, é esse portal que está se abrindo na nossa frente, que nós podemos acessar pela fé. Por que que nós podemos acessar pela fé? Que se você não usar a fé, meu amigo irmão, minha amiga irmã, isso vai ser sim uma utopia. Isso não vai passar de uma ideologia. Mas quando você usa a fé, você não entra, não usa a sua força e a sua habilidade. Nós usávamos as nossas forças e as nossas habilidades quando nós éramos um homem natural entregue à nossa própria sorte. No nosso estado natural, nós estávamos debaixo da lei do SV, ou seja, se vira mané, vê o que você faz aí. Agora, como um homem espiritual, não. Nós temos esse Deus conosco. Então, meu amigo irmão, diante dessa proposta tão intrigante até, não desanime porque você não está sozinho. Existe um Emanuel, existe um Deus conosco. E o versículo 20 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Creia, meu amigo irmão, que nesse momento que nós estamos vivendo como novo homem, nós gozamos da companhia desse Deus como Espírito em nós. E esse Deus como Espírito em nós, ele opera em nós aquilo que está para além da nossa capacidade. A palavra de Deus diz de sermos fortalecidos com poder mediante a fé por meio do seu Espírito no homem interior. Olha só, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Nós estamos aqui, meu amigo irmão, minha amiga irmã, mas nós não estamos sozinhos. Nós gozamos da cooperação desse Deus conosco, desse Emanuel, que dia a dia está nos fortalecendo com poder. Por isso que nós podemos declarar nessa manhã que nós estamos aqui debaixo dos cuidados daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que nesse dia nós possamos agora desfrutar desse privilégio de sermos um novo homem, de estarmos deixando para trás esse estado natural de alguém que vive alheio à vida de Deus, para nos tornarmos um novo homem que está caminhando na direção do entendimento,
do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós estamos chamando, estamos recebendo o convite, meu amigo irmão, minha amiga irmã, para agora sim, de fato, sermos a nova versão de nós mesmos. A Bíblia fala que, como esses regenerados, como o novo homem, nós temos o privilégio de andar em novidade de vida e de espírito. Existe um poder que opera em nós, que nos dá a condição não apenas de andar nessa direção, mas que dá-nos condição de existirmos como novo homem criado segundo Deus. Não sei como fica o seu coração, mas meu coração fica cheio de júbilo de saber dessa nova proposta que está diante de nós, que nós podemos deixar para trás o estado de estupidez, de fadiga e exaustão e avançarmos para sermos um novo homem, criado segundo Deus, para as boas obras, porque agora nós podemos ter obras diferentes, porque existe um poder que está sendo aperfeiçoado em nós, um poder agora que está operando em nós, que não é outra coisa esse Deus por meio do seu Santo Espírito. Quanta esperança que há para nós, quantas coisas maravilhosas existe para nós sondarmos, quantas coisas, que privilégio nós estamos contando os nossos dias e ter a cada instante o nosso coração renovado, a nossa mente renovada, estarmos cheios de esperança, por nós sabermos que esse Deus ele tem planos de paz e pensamentos mais altos que o nosso. Deus tem o que fazer com a nossa vida, mas nós também temos o que fazer com a nossa vida. E o que nós temos que fazer? Estarmos caminhando na direção de conhecer o amor de Deus e sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, que essas convicções que o Espírito Santo está colocando no nosso coração possa fazer com que você viva esse dia feliz. Saia para essa vida feliz, servindo ao Senhor com alegria e com gratidão no seu coração. Servindo ao Senhor com alegria e com gratidão nos nossos corações. Deixo para você um forte abraço.